Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão. O programa Traçando a Rota do Profissional de Sucesso, programa esse do qual vos falo agora, tem a ver com essa área profissional, upgrade na nossa qualidade de vida profissional. Porém, em algumas situações nós falaremos de outros temas que conduzirão ao final, convergerão aí para a área, sim, profissional como um todo. Igual esse tema que falaremos hoje, por exemplo, falando sobre autoestima, verdades e mitos em torno da autoestima. Antes disso, deixe que eu me apresente para você. Meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, sou consultora empresarial e docente em inteligência emocional. Trabalho juntamente com a Cilinha Vieira, minha querida sócia, que também perpassa pelas mesmas titularidades. Trabalhamos juntas há bastante tempo e estamos aqui demonstrando essa paixão imensurável por ser humano e pela qualidade de vida que pode ser melhorada a cada instante. Voltando ao tema então, verdades e mitos acerca da autoestima. Quando você ouve falar em autoestima elevada, o que vem em sua cabeça? Como você considera a sua autoestima? Já parou para pensar sobre isso? A autoestima, ela sempre está no estado de elevada consideração ou não? Ela está às vezes rebaixada, como é? Bem, primeiro precisamos montar esse processo em torno desse tema para tangibilizar, para que fique mais claro. A questão da autoestima elevada, quando temos muito mais valores, crenças, verdades acerca de nós mesmos positivas, possibilitantes, falando aí na linguagem das crenças. E o contrário disso, quando a nossa estima se encontra então rebaixada ou num processo de ladeira abaixo, como diria, é exatamente o movimento no qual nós ancoramos muito mais crenças limitantes ou limitadoras acerca de nós mesmos. Tá bom, Sandra Santos, e o que seria então essas crenças possibilitantes ou possibilitadoras? É aquela crença na qual você tem certeza que vai conseguir, na qual você diz assim, eu sei que eu sou capaz, eu dou conta. Pode parecer meio desafiador agora, as coisas estão puxadas para darem certo, mas vai dar certo. Eu sei que eu consigo. E como a gente estrutura isso? Exatamente quando lançamos mão aí de memórias nas quais nós atingimos metas, resultados positivos, desafiamos barreiras e ultrapassamos todas elas. Quando de verdade as coisas se configuraram quase que como milagres estruturais em nossa vida. Aquela situação em que talvez eu mesma tivesse dúvida no início, mas pouca dúvida, e de repente a coisa aconteceu, fluiu. Quais são os seus resultados? Como estão os seus resultados de sucesso? Levando em conta que sucesso aqui cabe bem o termo que é atingimento daquilo que se propõe. Simples assim. Não estou falando de uma abordagem mais extensa, de uma abordagem maior. E rebaixamento na autoestima, ou essas crenças limitantes que nos conduzem a esse movimento, a ter certeza de que não damos conta. Isso não é para mim. Quando? Nossa, eu não vou conseguir. Eu sou incapaz. Eu não mereço. Eu não dou conta. Isso são crenças nas quais acreditamos que não damos conta de uma série de coisas. E, portanto, ocorre um rebaixamento da autoestima. E com isso, naturalmente, nós passamos muito mais tempo do nosso dia, das nossas 24 horas do dia, ancorados naquilo que não fluiu, naquilo que deixou de dar certo, naquilo que teve um resultado insatisfatório. Mas muitas vezes, essas crenças advêm, elas formatam uma estrutura desde a mais tenra idade, quando éramos pequenininhos. Às vezes, na melhor das intenções de seu pai ou sua mãe, ou alguém que ajudou a formar a sua personalidade, na melhor das intenções, como eu disse, fez críticas severas, fez comentários comparativos, críticas do tipo, você não dá conta de nada, você não vai conseguir sair desse lugar. Quem você pensa que é? Será que a gente já ouviu isso em algum momento na nossa vida? E sim, comparativos no momento em que também, na melhor das intenções, nos comparavam ao irmão mais velho, nos comparávamos
comparávamos àquela prima, aquele primo que de repente tinha um resultado diferente do nosso. Olha só, o seu irmão, tudo que ele faz dá super certo, seu irmão é organizado, seu irmão ele é uma pessoa de sucesso, tudo que ele faz ele realiza positivamente. Você não, você é atrapalhado, tudo que você faz é confuso, é desorganizado, enfim, e uma série de outros fatores que com toda certeza você vai saber aí. Olha só, se você está gostando desse nosso vídeo, desse nosso comentário aqui acerca desse tema, eu te peço que deixe um like, deixe um joinha ali para nós, se inscreve no nosso canal, porque com toda certeza nós estamos aí buscando acrescentar possibilidades, buscando dar dicas para que a qualidade de vida como um todo aumente cada vez mais. E também pedimos que você ative o sininho das notificações. Porque no momento que você ativa esse sininho, o YouTube entende que com toda certeza esse tema é de relevância e ele pode ajudar outras pessoas. E entrando também num processo de averiguação para que nós talvez percebamos detalhes que tenham ficado guardadinhos lá naquele cantinho do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente. E levando em conta também, antes que eu me esqueça, que as nossas reações, as nossas escolhas, elas são em mais de 90% advindas aí do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Então, muitas vezes a gente pensa que está fazendo uma escolha 100% consciente e não. Ela está vinda já de uma formatação estrutural. Sandra Santos, o que você quer dizer com isso? Calma, eu já explico. É assim, ó, em determinadas situações, nós talvez não tenhamos sido confrontados com palavras. Talvez nosso pai, nossa mãe, nosso educador, quem esteve ali o tempo todo por perto de nós, uma tia, uma avó, nem tenha falado nunca sobre nós, rebaixando a nossa autoestima ou trazendo elementos comparativos negativos. Porém, os comportamentos, as atitudes, elas sim, elas falam muito mais. E aí fica aqui uma dica importante, você que é pai, que é mãe, que é orientador, muitas vezes você tem um filhinho pequeno, 3, 4 anos, está ali brincando, às vezes de costa para a conversa que você está estabelecendo aqui, e você de repente está tendo uma conversa com o seu companheiro ou com a sua companheira sobre limitação financeira. Nossa, mas está muito difícil, nós não vamos conseguir, nós não estamos dando conta, puxa, esse mês nós vamos ter que escolher o que pagar porque não será suficiente, e aí você está naquela angústia. Angústia que já rouba um pouco da tua atenção com a criança, porque você já está se mantendo no estágio de estresse. Mas mais que isso também vai para o universo de entrar inconscientemente pelas as canalizações, pela sensibilidade que a criança capta. A criança pega ali e aí ela cresce acreditando sim que limitação financeira é uma constante. Ou pior, quando a mãe, por exemplo, ou o pai, agride falando mal do outro, mesmo que sutilmente, mas a criança absorve. Ou quando você diz, por exemplo, para o seu filho, não desenvolva hábitos negativos, hábitos nocivos, como beber, como fumar, como falar mentiras o tempo inteiro, e ele observa você com essas ações. E aí, naturalmente, pode ter certeza, ficará muito mais gravado aquilo que representou como ação do que, eventualmente, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Isso, de uma certa forma, também compromete a autoestima. E como eu disse, como fica no inconsciente, nem sempre nos damos conta de que escolhemos essa ou aquela característica. As mães, as orientadoras, os orientadores, muitas vezes, na melhor das intenções, aí desafia a criança. Desafia ou mesmo não apoia, não privilegia. Então, quando seu filho chega com uma nota 10 do colégio, você olha para ele e fala, você não faz mais que a sua obrigação. Qual seria o estímulo que essa criança desenvolveria para continuar evoluindo, para continuar crescendo? Nenhum, não é mesmo? Pois é. E aí, nesse momento, realmente está par e passo, se mostrando uma parceria, numa amizade, numa amistosidade, porque aí sim você vai conseguir, sem dúvida alguma, desenvolver no seu filho uma característica de sucesso e, detalhe, de autoestima aferida. E é exatamente nisso que eu quero entrar. E o que seria então essa aferição de autoestima? O que seria uma autoestima
a ferida. É aquela autoestima na qual você já dispõe de uma quantidade enorme ou de uma grande possibilidade de autoconhecimento. E aí sim, você conhece quais são os seus pontos limitantes. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é o seu maior desafio? E aquilo que você faz tão bem, que naturalmente todos o referenciam quando você está fazendo. As pessoas chegam muitas vezes e perguntam: nossa, passa a receita, como você faz isso tão bem? E não é só receita de bolo não, viu? Receitas no sentido geral. É aquilo que você faz muitas vezes sem perceber, tá? Quase voltado para 100% do seu inconsciente, mas você executa muito bem. Então, conhecer desses detalhes, e talvez isso se manifeste na área profissional. Talvez isso se manifeste na sua área de contato com as outras pessoas, na sua área social, na sua vida pessoal, nos mais variados âmbitos da sua trajetória. E é muito importante que, é lógico, aquilo que você faz muito bem feito, você ainda continue se esmerando cada vez mais. E aquilo que você não detém, tamanho potencial que você busque, caso, é lógico, isso esteja de uma certa forma incomodando ou impedindo você de atingimento das suas metas. Então, tem se falado muito sobre essa questão de elevação da autoestima, vamos elevar a autoestima, porém, quando a autoestima também ela se torna além da conta, ou seja, quando você acha que não tem mais nada para melhorar, definitivamente você está se queimando. Você está se comprometendo muito, da mesma forma que achar que você não pode nada, que você não é ninguém, que você não dá conta de absolutamente nada, também acaba sendo muito negativo. Trazer aferição, então, para a sua autoestima, antes de mais nada, passa pela importância do autoconhecimento. E já pararam para pensar a importância do autoconhecimento? O quanto ele nos confere autonomia? O quanto ele nos traz possibilidade de nos situarmos adequadamente nesse ou naquele local? Nessa ou naquela condição, naquela situação de escolha? E aí é exatamente onde esse ganho de autonomia te leva e te eleva a lugares cada vez melhor, cada vez mais estruturados na sua trajetória existencial. E aí, em algumas situações, se faz absolutamente importante conhecer acerca desse tema e perceber como tem estado a sua autoestima. Eu volto nisso para dizer que a maior parte do seu tempo, a maneira como você se posiciona, como você se coloca, é exatamente o reflexo de como está a sua autoestima. Nós somos seres sociáveis, desde que nascemos, tá certo que é sabido e é confirmado, é claro, nós nascemos sozinhos, nós vamos morrer sozinhos. O caminho de início, de chegada e de final, de partida, é individual. Só nós vamos dar respostas e satisfações inconscientemente, internas e externas, de como vivemos a nossa trajetória. Porém, ao longo da nossa vida, nós ganhamos do universo, nós ganhamos várias conexões. Nós ganhamos pessoas especiais que fazem papéis como filhos, filhas, mães, pais, companheiros, companheiras de trajetória, irmãos, irmãs, enfim. E essas pessoas ajudam a tornar mais leve o nosso caminho, ajudam a que o nosso caminho se torne realmente muito mais suave. E é nesse sentido que é importante, que é fundamental que consigamos conhecer bem como anda essa nossa trajetória, como temos caminhado nessa direção, como as pessoas têm identificado a nossa manifestação. Abrindo um espacinho aqui para falar um pouco sobre um outro tema, se me permitem, constelação familiar sistêmica. Dentro da constelação, uma das leis preconizadas pelo seu insigne fundador, Anthony Sweetbert Hellinger, uma das leis importantíssimas, exatamente a lei da pertinência ou do pertencimento. Abrindo ainda um outro parênteses aqui para dizer para vocês que eu trabalho também com grafologia e é muito comum, depois eu explico do que se trata, é muito comum que nós identificamos, nós profissionais de grafologia, conseguimos identificar características nas quais
as pessoas se mostram aí realmente completamente impertinentes. O que é isso, Sandra Santos? É quando parece que eu não sou de lugar nenhum. Então eu não faço parte da cidade onde eu vivo, do país onde eu vivo, do planeta onde eu vivo, da família onde eu vivo, dos grupos onde quer que eu vivo. Isso tem sido cada vez mais comum. As pessoas até traduzem isso como saudade, não sei de quê, não sei onde, não sei quando, não sei porquê, não sei como, não sei com quem. Olha que loucura. Realmente, é quando a gente sente uma total sensação, uma total percepção de impertinência. E isso acaba trazendo um peso enorme para a nossa trajetória. Um peso enorme para a nossa vida, porque sim, nós pertencemos a uma família. Ainda que seja uma família pequena, ainda que não tenhamos aí eventualmente conhecido nosso pai ou convivido com a nossa mãe, não importa. Nós pertencemos a uma família universal. Nós pertencemos sim a um grupo. Nós somos cidadãos do planeta Terra, do Brasil, especificamente falando aqui da nossa terra, e estamos sim fazendo parte de um grupo. Porém, a partir do momento que a gente manifesta essa impertinência, e se nós acreditarmos nisso como crença limitadora ou limitante, o que vai acontecer é que nós vamos fazer tudo para deixar de pertencer ainda mais. Ou seja, para trazer a sensação de que não somos de lugar nenhum. E isso dá uma ausência interior, isso dá um movimento muito complicado. Voltando aqui ainda para uma outra lei que também faz parte desse movimento, é a lei da ordem, onde muitas vezes parece que estamos em desordem, parece que a nossa vida inteira é uma bagunça. A vida toda é uma desordem, parece que eu realmente faço aquilo que não é urgente de ser feito, eu deixo urgente para o segundo plano, eu acabo me enrolando inteira para que as coisas aconteçam e isso me traz uma sensação também de desconexão. Isso, em determinadas situações, também mexe com o comprometimento da nossa autoestima. E aí, como eu disse, como somos seres sociáveis e sociais, precisamos aí da presença das outras pessoas, até para que nós consigamos perceber como estamos fluindo, como estamos funcionando. É natural que em determinadas situações isso ajude a elevar ou a rebaixar a nossa autoestima. A questão dos feedbacks. Como os feedbacks nos chegam, como as pessoas dão retorno sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida. Nós falamos sobre isso aqui mesmo nesse canal, falando de blindagem emocional. Tem a ver exatamente com essa elevação ou rebaixamento de autoestima. É quando de verdade a gente não consegue conectar positivamente e naturalmente ficamos aí sem compreender, porque em alguns momentos somos, entre aspas, rejeitados pelo grupo diante de uma situação de uma crítica muito severa. De novo, o autoconhecimento. Quando eu me conheço bem, naturalmente eu tiro de letra. E eu não deixo que isso comprometa minha autoestima. Da mesma forma que eu também observo aquele feedback, aquela que é positivo em excesso. Aquela quantidade de adjetivos. Nossa, você é tão linda, maravilhosa. Nossa, tô percebendo, você emagreceu. Como você está bonita. Ai, seu cabelo ficou bem em você, viu? Sabe aquele excesso de adjetivos? Pois é, isso em algumas vezes é forçado. E aí é importante que você mesmo faça essa avaliação para perceber, com o nível mínimo de percepção, que a gente chama isso de calibragem, para identificar se eventualmente aquilo vem de uma maneira sincera ou insincera. E aí sim, eu ouço de tudo, eu presto atenção naquilo que me chega aos sentidos, através dos ouvidos, através do visual, como eu enxergo, como eu percebo, mas eu tiro sim, abstraio aquilo que é verdade, aquilo que é profundo dentro desse aspecto, e aí sim, eu deixo que de alguma forma, se for uma crítica realmente da linha construtiva, eu vou avaliar e vou cuidar melhor do meu talento em potencial, do meu resultado buscado. E aí sim a minha autoestima se manterá em um nível de equilíbrio ou de aferição. No aspecto onde envolve o autoconhecimento, é importante que eu descubra então, que eu perceba como anda realmente aí o meu equilíbrio no processo de autoestima. Como fazer? Como identificar? Primeiro e antes de mais nada, algo que tem sido solicitado por vários pesquisadores de comportamento humano, que é uma paradinha quase que obrigatória, que é aquele momento onde de verdade eu paro e auto-observo. Então a questão da autoobservação, ela nos traz isso, ela nos traz essa clareza sobre como temos manifestado. E aí também
preconizado pelo grupo de pessoas que estuda comportamento humano. Tão importante, nunca foi tão importante a meditação. E eu não estou falando meditação aquela de ficar parar a mente, não. Não é somente essa que existe. Existe a meditação ativa. Meditação é apenas uma pausa, que você pare realmente, porque você consegue clareza para observar, para perceber os detalhes da sua manifestação. Então esse é um dos pontos. E um ponto fundamentalmente importante, é claro, é, dando continuidade disso, trazer o autoconhecimento. Como eu trago autoconhecimento, Sandra Santos? Como eu busco isso para a minha vida? Antes de mais nada, tem uma ferramenta da qual eu disse que ia falar um pouquinho a respeito, que é a grafologia, ou seja, meramente a sua observação da escrita. Quando você observa a escrita, um profissional nesse assunto, em grafologia, traça um perfil grafológico e, naturalmente, com esse perfil, consegue entregar para você como você está. Quais são as vias de comportamento que você tem manifestado? Porque grafologia é a avaliação da personalidade e do caráter do indivíduo, propondo então uma forma de você buscar autoconhecimento com intensidade. De uma maneira profunda, porém muito simples, tranquila, de um nível de acerto bem alto e com a possibilidade de entregar várias dicas a respeito da sua personalidade, do seu caráter. E aí, naturalmente, você identificando onde está esse ponto, talvez se torne mais fácil que você consiga fazer aí sim uma digressão, observar talvez o seu passado, o que você faz com essas informações e o que de verdade tem a ver com você. Porque valores, verdades e crenças muitas vezes funcionam muito bem para os nossos ancestrais, para o nosso pai, para a nossa mãe, nossos avós, até porque viveram realidades diferentes. Porém, hoje não nos diz respeito da mesma forma. As coisas têm mudado muito. Olha só esse movimento que estamos fazendo aqui agora, por exemplo. Esse encurtamento de distância ele seria praticamente impossível se a gente estivesse conversando há 20 anos atrás. Então, esse é um detalhe pertinente à revolução da informação. E como comunicação dispara, como comunicação é o que define traços de aproximação, de proximidade entre os seres, entre as pessoas, e diz também do nosso aspecto relacional, uma vez que haja uma revolução da informação e da comunicação, tudo se alterará. Então é exatamente nesse sentido, de perceber aquilo que não tem a ver comigo. Será que eu acredito nisso de verdade? Será que eu acredito porque alguém falou que eu devo acreditar? Será que eu acredito porque faz parte daquilo que tem a ver comigo? Porque senão é muito simples, é só devolver, descobrir no meio desse caminho quem é você de verdade e fluir na sua melhor versão. Então talvez algumas dicas importantes para você seja avaliar a própria história, perceber a própria vida. Até aqui, quantos desafios você já venceu? Talvez nesse momento você esteja atravessando alguma situação na qual se sinta um tanto quanto em débito, em dificuldade, em desafio de ultrapassar. E aí eu te convido a fazer uma reflexão. Quantos anos você tem? Bem, se você está assistindo esse vídeo aqui, eu imagino que, sei lá, 20, 30, 40 anos. Eu posso te garantir uma coisa, garantir. Daqui a 120 anos, nem eu nem você estaremos mais aqui. Então, realmente, tudo passa por um relativismo muito grande. Tudo é relativo. E tudo é sazonal. Então, essa situação que você tem atravessado hoje, talvez, se você parar e observá-la, será que há 5 anos atrás ela vinha te incomodando? Será que daqui a 5 anos ela vai continuar a te incomodar? E eu estou pegando uma margem pequena de tempo. Pois é, provavelmente a sua resposta foi não. E se foi não, é um momento importante para você perceber quantos e quais os desafios já foram vencidos até aqui. Resta apenas dizer que Einstein foi considerado abaixo da média, não podia entrar naquele determinado colégio. Bill Gates teve o seu projeto rejeitado. Por quê? Disseram, não, isso aí não vai dar em nada. Olha só. Gisele Bündchen, um dos símbolos, ícones da beleza nacional, da beleza da mulher brasileira também, era considerada fora do padrão, muito alta, muito magra. Olha que absurdo, não é mesmo? Então, é exatamente para a gente perceber
que é muito diferente, com toda a realidade é diferente daquilo que se pressupõe como significado. Então, para tudo a gente tem uma significação que nem sempre é uma significação adequada, aferida, equilibrada. Tem um tanto de outros casos semelhantes a esses que eu falei, e com toda certeza você conhece aí no seu entorno alguém que já superou um grande limite, tendo sido desafiado por esse limite. Certa vez trabalhávamos com questões de autoestima em um processo no qual eu desenvolvi um grupo, um conjunto de elaborações de perfis, eu e a minha sócia, e nós pegamos uma determinada situação onde se afigurou absolutamente fora do padrão, uma moça belíssima, que sim, chegou com uma ideia de ser pior do que todo mundo. E a letra mostrava muito claramente essa questão de um comprometimento da autoestima por uma questão específica estética. Existe uma beleza padrão, ok, existe uma beleza padrão. É a beleza formal em que, olha, dentro dessa perspectiva, a pessoa é mais feia, mais bonita, tem uma estética comprometida, porém, não é só isso. A energia que você emana, os valores que você traz, o seu brilho no olho, o quanto você está disponível para ser uma pessoa agradável, generosa, gentil, isso com toda certeza muda o seu arquétipo meramente estético. E aí, o que é essa beleza padrão? O que é essa situação na qual muitas vezes tem alteração com o tempo? Então, em determinada época, a moda é que você seja realmente aí uma pessoa muito esguia, que você seja uma pessoa muito estruturalmente de uma maneira e depois em outra totalmente diferente. Uma época, a questão dos seios fartos, quem não se lembra aí, década de 50, década de 40, 50, as mulheres tinham que ter seios fartos. Depois vem aquela ideia do seio batidinho, né? E aí as pessoas vão lá e elas arrancam os seios, né? E elas diminuem ou elas colocam, aí injetam silicone para que ele fique maior. E aí acompanhar isso, gente, não tem fim. Não tem fim. A situação que em determinadas situações a moda é a barba grande, a barba farta, cheia. Em outros momentos não, o rosto lisinho, raspadinho, enfim. Estou dizendo isso porque para realmente a gente perceber o quanto é relativo. O quanto de verdade se apegar meramente a esse aspecto, nada tem a ver com a realidade. Essa menina que falei para vocês, depois de um tempo de acompanhamento, ela conseguia se ver como, na verdade, ela era de fato. Uma pessoa linda, com valores internos maravilhosos, mas não só valores internos, também uma aparência muito bem estruturada. Eu costumo dizer que é parte da tua autoestima que você cuide da tua imagem. É lógico que ninguém se apaixona à primeira vista por mundo interior, né? Paixão à primeira vista é sempre gerado pelo que você enxerga, pelo que você percebe no outro. Porém, algumas coisas não há o que se fazer. Se você tem 1,70 m, não adianta você querer ter 1,85 m, você não vai conseguir. Nem que você ande de perna de pau, porque aquilo não vai sustentar. Mas você pode sim cuidar do cabelo, da pele, das unhas, da higiene pessoal, da sua boa asepsia, do seu cuidado. E isso parte, antes de mais nada, do autocuidado, de como você se vê, como você se acredita funcionando e fluindo. E aí, naturalmente, você estará centrado no seu próprio eixo, percebendo o nível de aferição equilibrada da sua autoestima. E se você está gostando aqui desse nosso bate-papo, dá um like para nós, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, é simples, demora apenas 3 segundos para ser feito isso. E ative também o nosso sininho de notificações. Talvez não faça diferença alguma para você e para nós faz uma diferença imensa, para que a gente possa então expandir esse conhecimento para outras pessoas. Voltando então para o aspecto específico do nosso tema, nós temos a dizer também que, antes de mais nada, a questão daquilo que você vibra é o que fará com que você receba primeiro a sua vibração. Será um tema, inclusive, para conversarmos futuramente, mas manter nível vibracional alto é o maior desafio. Elevar nem sempre se torna tão desafiador. Eu posso elevar o meu nível vibracional
por uma música, uma meditação, um relaxamento, mudando o estado externo para que eu mude o estado interno. Então, se você está no meio de uma bagunça, de uma confusão, sai, dá uma caminhada. Usa outro pedaço, outro centro da sua máquina humana, não só a cabeça, o intelecto que está aí te roubando energia, mas talvez o motor, o motriz. E aí você consegue elevar o seu estado vibracional. E manter-se num bom estado vibracional é o que vai fazer com que você vibre também uma energia bacana, positiva, que as pessoas sintam de verdade vontade de estar ao seu lado. E diante disso, o mais importante é que você consiga então perceber aonde anda a sua autoestima, como está, em que nível você tem mantido. E aí sim, sem dúvida alguma, tirar a melhor resolução disso, tirar o proveito, o aspecto positivo que esse tema ancora. Enquanto proposta de verdades e mitos em torno da questão da autoestima, uma das grandes verdades é que que parte de você essa permissão para alguém buscar rebaixamento da sua autoestima, buscar tentar rebaixar a sua autoestima. Porque uma vez que você esteja devidamente posicionada, e como eu faço isso? A partir do momento que eu trago o autoconhecimento, eu trago contato com quem de verdade sou eu. Essa é uma verdade, que nada vai impedir você de manter o seu estado de autoestima elevado se você se conhecer muito bem. Até porque você se conhecendo muito bem vai estar sempre em busca de melhoria contínua, que acaba sendo bem positivo. Um mito é achar que de alguma forma você está predestinado ou está condenado a manter uma autoestima rebaixada só porque essa ou aquela situação não fluiu do jeito que você gostaria. Como eu disse, um assessment poderoso é a utilização dessa ferramenta, da avaliação da personalidade através da escrita. Porque através dessa ferramenta, da grafologia, você tem como chegar a identificações exímias de como você se manifesta. Você vai demonstrar personalidade, que é o conjunto das suas máscaras, suas personas, e caráter, uma vez estruturado isso, como tem sido até aqui. Como as pessoas têm lembrado de você nesse movimento. Elas lembram de você realmente como uma pessoa de personalidade tranquila, confiável, confusa, estruturada. Pois é, isso vai fazer uma grande diferença no seu processo de emanação aí do seu movimento de energia e naturalmente de manter a sua autoestima num ponto positivo, num ponto de elevação. A partir do momento que você consiga trazer para si o autoconhecimento em maneira contínua em todas as áreas, em áreas pessoais, áreas profissionais, naturalmente você consegue estar posicionado. E assim você não vai deixar que as pessoas de uma certa forma definam o seu estado de humor, o seu estado de ser. E aí qual que é a grande dica para isso? Falar na hora certa, não deixar que a coisa se acumule, não carregar para si, porque talvez você tenha sentido muito mal, você tenha sentido muito angustiado, talvez até com raiva no momento que você recebe um feedback. Mas aí perceber a profundidade e veracidade e, sobretudo, a intencionalidade por trás. O que está determinando essa intenção? Por que a pessoa falou isso? Por que a pessoa manifestou esse tipo de sensação? Então, essa sensação se trasladou através da fala e aí você recebeu algo que talvez não tenha saído aí muito bem, você tenha se sentido naquele momento como inferior, você tenha se sentido inferiorizado diante daquela situação. Então, o meu convite para trazer autoconhecimento para a sua vida, para buscar uma profundidade nesse sentido e termos a certeza de que sim, a partir do momento que nos conhecemos bem, que nos conhecemos cada vez melhor, traremos muito mais autonomia para a nossa vida. Isso responderá nas mais variadas áreas da sua vida. Na sua saúde pessoal, na sua saúde familiar, na sua saúde financeira, profissional, enfim, nas formas de manifestação como um todo. E assim a gente continua traçando a rota do profissional de sucesso.